Nesse vídeo eu vou te mostrar como modelar diversos equipamentos diferentes de uma pista de skate dentro do ArchiCAD. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Caso você não me conheça, eu sou o Léo, sou arquiteto e fundador da Eixo, e algumas semanas atrás, lá na nossa caixinha de perguntas do Instagram, surgiu uma pergunta de como modelar uma pista de skate no ArchiCAD. Aliás, já aproveitando, se você gosta de ArchiCAD e de metodologias BIM, eu recomendo muito que você siga a Eixo lá no Instagram também. Lá a gente sempre posta dicas, sacadas, tutoriais, tenho certeza que você vai gostar bastante, eixo.xyz. Então a ideia desse vídeo é justamente te mostrar diversas ferramentas diferentes para a gente modelar diversos equipamentos diferentes de uma pista de skate. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, esse daqui é o primeiro elemento que a gente vai modelar juntos. Num primeiro momento, o que você pode pensar? Que esse elemento aqui seria desenvolvido com a ferramenta de cobertura, que essa parte superior seria desenvolvido com a ferramenta de laje, que esse elemento lateral aqui poderia ser desenvolvido com a ferramenta de viga, uma viga retangular e inclinada. Esse trecho superior a gente poderia desenvolver com a ferramenta de viga também, mas dessa vez uma viga reta. E o corrimão também a gente poderia desenvolver com a própria ferramenta de corrimão, ou poderia desenvolver com o Trussmaker, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só, esse elemento aqui a gente vai desenvolver com a ferramenta de perfis complexos junto com as vigas segmentadas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui em opções, perfis complexos, gestor de perfil. E vou criar um novo perfil. Vou chamar de Skate 01, perfil 01. Ok, então agora aqui dentro do nosso gestor de perfil eu vou criar o desenho dessa rampa. Eu particularmente gosto bastante de criar com linhas, mas lembrando, dentro do perfil complexo, para ele armazenar o perfil, eu vou ter que colocar depois uma trama de um material de construção. Então aqui do lado direito, em documentação, peguei a ferramenta de linha, cliquei nesse vértice aqui, que é o nosso ponto de origem, e apontei para cima a distância de 80 centímetros. Vou selecionar essa linha e vou arrastar uma cópia dela com o Ctrl D mais um Ctrl no Windows ou Command D mais um Alt no Mac. Vou colocar a medida de 2 metros. Selecionei essa linha e arrastei novamente uma cópia aqui para o lado direito com a medida de 3 metros. E depois, para finalizar novamente, selecionei e arrastei mais uma cópia aqui para o lado direito com a medida de 2 metros. Vou captar o parâmetro com um Alt e vou fazer um fechamento, mais uma linha aqui embaixo. Cliquei nesse primeiro vértice e vou apontar para cima da segunda linha. Dessa forma a gente está fazendo a rampa. Vou fazer o platô aqui superior e novamente vou fechar aqui para o lado direito. Essa última linha eu não preciso mais dela, posso selecionar e deletar, e a primeira também. E essas linhas aqui de dentro do nosso perfil também posso selecionar e deletar. Então pronto, dessa forma a gente criou com linhas o perímetro do nosso perfil. Agora eu vou preencher com um material de construção. Selecionei a ferramenta trama e aqui na área superior, girando o scroll, a gente vai buscar o material de construção de madeira. E com a vara mágica, que é a tecla espaço, eu vou clicar dentro dessa geometria. E aí dessa forma surgiram aqui as nossas cotas de largura e altura nominal. Então, como eu falei, a gente vai usar esse perfil com vigas. Então aqui do lado direito eu vou usar com vigas e não com parede. E agora eu vou salvar. Então pronto, a gente já fez o nosso primeiro perfil. O nosso segundo perfil vai usar esse daqui como base. Então eu vou duplicar, Skate 01, perfil 2 e vou dar um OK. Então olha só, vamos entender o que a gente está fazendo. É como se eu estivesse passando um corte aqui no meio da nossa caixa. Então vamos voltar aqui para o nosso arquivo. Eu vou selecionar essa linha e essa linha. Para selecionar as três eu estou com o Shift habilitado, cliquei no vértice e com essa terceira opção aqui de afastar todas as bordas, eu vou apontar para cima a medida, o offset que nós queremos. Por exemplo, 50 centímetros de altura. Vou captar o parâmetro da linha, novamente vou fazer uma linha de fechamento aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito a mesma coisa. Vou clicar, apontar para cima e vou fazer uma linha de fechamento. Então é isso daqui que nós queremos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai preencher toda essa área aqui que ainda não tem trama, certo? Eu poderia simplesmente selecionar, clicar na aresta e fazer esse ajuste com essa opção aqui de afastar arestas. Ou eu poderia fazer o seguinte, ó, clico no vértice, uso a opção de mais e uso a vara mágica, que é a tecla espaço, para adicionar nesse trecho. Então dessa forma a gente preenche, a gente adiciona a geometria. Então vou salvar novamente. Então pronto, simples assim, nós temos basicamente dois perfis, um da rampa convencional e um da rampa com o palco por cima. Então vamos voltar aqui para a nossa planta,
Aqui do lado esquerdo, na aba de modelagem, eu vou pegar a opção de viga. Cliquei 2 vezes para a gente entrar nas definições. Então, no nosso caso, nós queremos uma viga segmentada. Então, aqui na aba de segmento, eu vou escolher essa opção aqui de viga segmentada. Nós temos basicamente 2 perfis, certo? Que a gente acabou de criar. Então, nós temos 2 segmentos na nossa viga. Vou adicionar mais um. Então, a gente tem um de um lado e o outro do outro. Em um deles, eu vou escolher a opção de perfil complexo e vou escolher a opção do perfil complexo que a gente acabou de criar, Skate 01, perfil 1. E aí aqui em cima a gente já consegue ver uma pré-visualização dele. Selecionei o segundo, vou escolher de novo um perfil complexo, vou escolher a opção de Skate 2, e aí eu também posso escolher se eu quero a opção de porcentagem ou de medida fixa para eles. Esse nosso perfil 2, eu vou escolher uma medida travada, o nosso palco, a largura dele tem 60 centímetros, eu vou colocar aqui 60 centímetros. E o nosso outro segmento, eu vou escolher a opção de medida travada também, e eu vou colocar, por exemplo, 2 metros de largura. Então olha só que legal, aqui em cima a gente já consegue ver que está muito próximo do que a gente está querendo. Como a gente começou a desenhar esses perfis a partir de um ponto de base que está no nível 0, aqui na altura da nossa viga eu vou escolher a opção 0 para a altura dela. E para a representação em planta sair correta, aqui na aba de planta e corte, eu vou escolher a opção de apenas no piso de origem. A visualização em planta eu vou escolher sempre tudo em vista, justamente porque eu quero que a altura do meu plano de corte em planta não interfira na representação gráfica 2D, ou seja, eu quero que todos os elementos sejam vistos sempre em projeção. E na próxima opção, de modo de projeção, eu vou escolher a opção projetada e não simbólica. A opção simbólica, ela é uma representação muito mais simples, tá? Como o nome diz, ela é simbólica. A opção projetada, ela realmente vai mostrar a projeção de todos os elementos. Ou seja, ela é muito mais assertiva, muito mais fiel à representação 2D do elemento. Dessa forma a gente consegue visualizar essas linhas aqui. Perfeito, vamos dar um OK e vamos inserir aqui no nosso projeto. Cliquei de um lado, apontei para cima e cliquei novamente. Vamos ver como é que ficou aqui no 3D? E olha só que legal que fica a nossa rampinha no 3D. Então agora a gente vai desenvolver juntos o nosso corrimão. E a primeira estratégia que a gente vai usar é a partir da ferramenta de guarda-corpo convencional mesmo. Então eu nem vou configurar nada por enquanto, vou simplesmente clicar num vértice, vou clicar aqui no outro vértice, vou clicar aqui também no outro vértice e vou clicar no outro vértice para finalizar. E clico mais uma vez. E pronto, dessa forma a gente já tem um corrimão, só que claro, a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui. Então eu selecionei e com o Ctrl T ou Command T a gente vai entrar nas definições dele. Então aqui nas definições a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar os elementos que a gente não quer. Selecionei o corrimão e vou na opção de menos para a gente deletar. Selecionei o balaustre e vou na opção de menos para deletar. E selecionei a nossa barra e vou na opção de menos para deletar. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui é estabelecer a altura desse guarda-corpo. Então aqui na aba de segmento eu vou escolher a opção de altura com 50 centímetros. Vamos dar um OK para ver como é que tá ficando. Beleza, ele já está criando uma carinha, mas a gente está vendo que estão acontecendo alguns erros, tanto aqui na área superior quanto aqui na área inferior. Então, de novo, vou selecionar, vou entrar nas definições e aqui na área de conexões, eu vou escolher essa primeira opção aqui, ó. Vamos dar um OK para ver como é que fica. Então, dessa forma, ele já corrigiu essa área superior. De novo nas definições, agora a gente vai entrar aqui na nossa terminação. Como a gente quer que ele vire e vá até embaixo no piso, eu vou usar essa segunda opção aqui, ó. E aqui na primeira medida eu vou colocar uma medida bem pequenininha, por exemplo, 3 centímetros de prolongamento. Aqui embaixo, nesse segundo trecho, a gente vai escolher essa primeira opção aqui. E aqui na terceira e na quarta opção, a gente vai escolher essa primeira opção. E aí dessa forma ele vai fazer toda a volta e vai encaixar no nosso piso. Vamos dar um OK para ver como é que fica. E olha só que legal, dessa forma a gente já corrigiu aqui o encaixe da barra superior com esse poste. E como a gente está vendo aqui, esse guarda-corpo ele está no eixo também, ele precisa ser deslocado um pouquinho mais para dentro. Então girando o scroll aqui na barra superior, eu vou escolher a opção de linha de referência para um lado. Como ele veio para o lado errado, eu vou escolher a outra opção. Então vou colocar aqui, por exemplo, 10 centímetros de afastamento. Perfeito, é isso aqui que eu quero e a gente já tem o corrimão inserido no nosso projeto. Bem legal, né? Bom, agora presta bastante atenção aqui. A ferramenta de guarda-corpo tem a possibilidade de ser estática ou associativa ao elemento. Se eu selecionar e girar o scroll aqui em cima, você vai ver que tem essa opção aqui, ó, de estático ou associativo. O que significa isso? A opção associativa, como o nome diz, significa que ela vai ficar associada aos elementos que a gente está inserindo.
como por exemplo uma laje, uma cobertura, uma escada, qualquer alteração que a gente fizer nesses elementos, isso vai se refletir automaticamente para o guarda-corpo. Só que nesse caso exclusivamente, o guarda-corpo está sendo inserido numa viga. Ou seja, se futuramente a gente fizer algum ajuste nesse perfil complexo, essa alteração não será refletida para o nosso guarda-corpo. E isso não é nenhum problema, é só fazer o ajuste manualmente. O que eu quero dizer aqui é que esse ajuste não vai ser feito automaticamente, tá bom? Voltando aqui para a planta, eu também posso selecionar esse elemento e passar aqui para cima, a ordem de visualização, e passar para frente para corrigir a representação gráfica dele. Mas olha só, presta bastante atenção agora. A ferramenta de guarda-corpo também tem as suas limitações, especialmente relacionados ao desenho dele. Uma outra forma da gente desenhar o nosso corrimão, nesse caso, seria a gente utilizar a ferramenta de Truss Maker, que é o que eu vou te mostrar agora. Então vou selecionar esse guarda-corpo e vou deletar. Com o F2 vou voltar para a planta. E eu posso fazer um corte ou uma elevação para mostrar esse elemento aqui de frente. Então, com a ferramenta de ponto de vista, ferramenta de corte ou elevação, por exemplo, vou clicar de um lado, vou clicar do outro e vou apontar aqui para frente. Selecionei esse elemento, botão direito, abrir com as definições atuais de vista. Posso fazer por aqui ou posso fazer aqui pelo lado direito sem problema algum. Então essa daqui é a vista do nosso elemento. Para ficar um desenho mais limpo e a gente não visualizar esse palco aqui atrás, o que eu vou fazer? Voltando para a planta, eu vou usar esse alcance aqui limitado, que é essa segunda opção. E aí dessa forma vai surgir uma linha aqui no nosso desenho que está dizendo que daqui para trás eu não vou enxergar nada. Então voltando aqui para a nossa elevação, agora o palco que ficava aqui atrás sumiu. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um desenho diferente para o nosso corrimão. De novo com a ferramenta de documentação linha, vou clicar aqui nesse vértice, vou jogar para cima uma medida de 50 centímetros. Essa linha eu vou arrastar uma cópia dela aqui para baixo também. Captei o parâmetro novamente e vou fazer mais uma linha aqui em cima. Então essa linha eu vou clicar e vou mover o vértice dela aqui para o lado com uma medida, por exemplo, de 45 graus. E vou selecionar e vou arrastar aqui para o lado direito, por exemplo, uma medida de 10, 15 centímetros. E de novo vou preencher com uma linha aqui em cima, por exemplo. Com o Ctrl no Windows ou o Command no Mac eu posso cortar esses vértices. Essa linha aqui da direita eu vou fazer a mesma coisa. Cliquei no vértice, posicionei aqui mais ou menos 45 graus. Selecionei essa linha e arrastei aqui para o lado direito, também 10, 15 centímetros, por exemplo. Posso prolongar essa linha movendo o vértice aqui para frente. E de novo com o Ctrl ou o Command vou cortar os vértices. Então, para criar um desenho mais diferenciado, vou selecionar essas duas, clicar no vértice e vou usar essa opção aqui, ó, de bolear. Vou colocar um raio de 40 centímetros. E aqui do lado esquerdo a mesma coisa. Selecionei, cliquei no vértice, escolhi a opção de bolear com 25 centímetros. Ok. Beleza, então esse daqui é o desenho que nós queremos para o nosso corrimão agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses elementos e aqui em cima eu vou entrar em modelagem, extras de modelagem, Truss Maker e vou criar uma treliça. Vamos usar um vegetal existente, vou escolher aqui, por exemplo, um vegetal qualquer, nesse caso não vai fazer diferença, então eu vou colocar como parede. No nosso caso, nós queremos um corrimão redondo, então eu vou escolher uma seção vazia. Vou escolher aqui um estilo de linha convencional, uma linha contínua, e vou escolher a superfície que eu quero trabalhar, por exemplo, um metal alumínio, esse daqui. E aqui em cima, na segunda aba de perfis de treliças, vou escolher que eu quero a opção redonda. Vamos escolher um diâmetro para ele, por exemplo, 5 centímetros. Aqui do lado a gente pode escolher a resolução. Quanto mais resolução, mais redondo ele fica, só que mais pesado ele é também. Então vou manter assim mesmo com 36. E vou colocar a espessura, por exemplo, uns 2 ou 3 milímetros. Ele vai arredondar mesmo sem problema. Vamos dar um OK. No momento que eu dou OK, ele me pede para salvar esse elemento como um objeto. Vamos colocar aqui como corrimão. Então ele está falando que o novo objeto Truss Maker já foi criado. Ele vai ser posicionado exatamente na área do nosso corte, na área da elevação, tá? Vamos dar um OK. E olha só que legal, dessa forma ele já apareceu aqui na nossa elevação. Vamos voltar para a planta. E como eu comentei, ele já apareceu aqui exatamente na área da nossa elevação. Posso selecionar e posicionar aqui no nosso projeto e da mesma forma deslocar ele aqui um pouquinho para frente, por exemplo, uns 10 centímetros. Botão direito, ordem de visualização, passar para frente. Vamos ver como é que ele ficou aqui no 3D. E aí, olha só que legal, dessa forma a gente já tem um corrimão bem diferente aqui no nosso projeto. Bom, nesse próximo exercício a gente vai modelar essa pista aqui, ó, que é mais conhecida como bowl.
Então, de novo, aqui no nosso arquivo, vamos começar desenvolvendo um perfil complexo. Opções, perfis complexos, gestor de perfil. Vamos criar um novo perfil com o nome de Bow. Vamos dar um OK. Então, da mesma forma que a gente viu no exercício anterior, a gente sempre começa posicionando a partir do ponto 0. Então, de novo, com a ferramenta de linha, vou clicar nesse vértice e vou jogar para cima a medida de 2 metros. A partir desse vértice inferior agora, vou jogar aqui para o lado uma medida de 2 metros também. E vou clicar nesse último vértice e vou conectar com essa ponta superior. Agora, para a gente deixar essa rampa curva, eu vou selecionar essa linha, clicar novamente na aresta e vou usar essa opção aqui, ó, de curvar tangente. Vou posicionar o mouse aqui para baixo e aí dessa forma a gente vai deixar essa curva tangente ao nosso piso e a linha superior também. E aí da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, vamos selecionar a ferramenta de trama. Na aba superior a gente vai escolher um material de construção. Nesse caso a gente está trabalhando com a opção de concreto. E com a vara mágica, que é a tecla espaço, eu vou clicar nessa geometria. Dessa forma já surgem aqui as nossas cotas com as larguras e alturas nominais. Vou salvar com a ferramenta de parede. Ok. Então perfeito, a primeira parte já foi. Vamos voltar aqui para a nossa planta agora. E na aba de documentação eu vou pegar a ferramenta de Spline para a gente criar o perímetro da nossa geometria, ou seja, o perímetro do nosso bow. Então vamos começar a desenvolver aqui a geometria do bow. Então vou criar aqui uma forma geométrica qualquer, clicando em todo o perímetro e voltando aqui para o mesmo lugar. E aí, eventualmente eu posso fazer os ajustes aqui que forem necessários. Também poderia selecionar essa forma geométrica e com um Ctrl K escalonar. Dei um OK, cliquei num vértice, cliquei no outro. E posso aumentar ou reduzir essa geometria adaptando as distâncias que eu quero. Beleza, a gente já tem a geometria, agora eu vou preencher esse elemento aqui com a forma geométrica que a gente acabou de criar. Então vamos de novo aqui na ferramenta de modelagem, dessa vez a gente está fazendo uma parede, cliquei 2 vezes para entrar nas definições, vou escolher um perfil complexo, vou escolher a opção de Bow e vamos dar um OK. E agora, mantendo habilitada a vara mágica, que é a tecla espaço, eu posso clicar nessa geometria. Olha só que legal, vamos ver como é que ficou. Então aqui a gente já tem toda a parte da rampa interna criada, olha só que legal. Essa superfície não ficou muito interessante, né? Se eu entrar aqui dentro de opções, atributos do elemento, materiais de construção e pegar aqui o material de construção de concreto, a gente vai ver que tem esse concreto 1 aplicado. Então eventualmente eu até poderia substituir esse concreto 1, opções, atributos do elemento, superfícies. Vamos pegar aqui o nosso concreto 1, que está aqui em cima. Vamos clicar aqui em novo. E dessa vez eu vou substituir essa superfície a partir do catálogo. Esse catálogo é um catálogo considerado meio escondido dentro do ArchiCAD. Ele fica num lugar um pouquinho chatinho de encontrar, né? E aqui embaixo a gente tem diversas bibliotecas já vinculadas no nosso projeto. Posso pegar, por exemplo, a pastinha de concreto. E vamos escolher um outro concreto que nos agrade mais. E eu vou pegar, por exemplo, essa superfície aqui, ó, de concreto claro. Vamos dar um OK. E vamos dar um OK novamente para ver como é que ficou. Olha só que legal, dessa forma fica muito mais interessante, né? Essa textura de concreto é bem legal. Vamos voltar aqui para a nossa planta. Como a gente está vendo aqui que essa parede está cortada, e eu não quero representar ela cortada, eu vou passar um retângulo, selecionar tudo, entrar nas definições. E aqui na aba de planta e corte, também vou escolher a opção de tudo em vista. Dessa forma a gente força a parede a ser representada sempre em vista. Beleza, é isso aqui que eu quero. Agora a gente vai fazer o piso de toda a área que fica aqui em volta, tá? Então selecionei a ferramenta de laje agora, com o método de geometria retangular. Vou clicar aqui de um lado, clicar aqui do outro lado. E agora a gente vai furar todo esse trecho aqui do bowl. E a forma mais simples de fazer isso também é usar a vara mágica, que é a tecla espaço. Só que antes disso, eu vou clicar com o botão direito aqui nas paredes, vou em vegetais e vou esconder o vegetal por enquanto, temporariamente. Então selecionei a nossa laje, cliquei no vértice, escolhi a opção de menos para subtrair e mantendo habilitada a vara mágica, que é a tecla espaço, eu vou clicar aqui nessa geometria. E olha só que legal, ele já fez o furo pra gente. Agora é só voltar o vegetal que a gente tinha antes, o vegetal da parede. Vou dar um Ctrl L ou Command L e vou habilitar novamente aqui, ó, o layer de parede, o vegetal de parede. Vamos de novo aqui para o 3D para ver. E olha só que legal, agora a gente já tem um furo. Vou selecionar essas paredes, vou dar um Ctrl D ou Command D para elevar. Cliquei no vértice, travei com o Shift e posicionei aqui próximo do nosso vértice. Então dessa forma a gente acabou de baixar as paredes do nosso projeto. Posso selecionar essa laje,
entrar nas definições com Ctrl T e também vou dizer que eu estou trabalhando com um material de construção de concreto. Sem sobreposição de superfícies, vou dar um OK. Perfeito, é isso aqui que eu quero então. E agora para finalizar, eu quero fazer esse piso aqui com você. Então vou captar o parâmetro com Alt e vou clicar aqui fazendo um retângulo desse vértice, abrindo até o outro lado. Vamos orbitar para visualizar melhor a parte de baixo. Selecionei essa laje e da mesma forma eu vou arrastar, clicando no vértice, travando com o Shift e vou buscar algum desses vértices aqui de baixo. Assim que ele der um check, eu posso clicar. Como a gente está desenvolvendo um estudo preliminar, nesse caso não teria problema nenhum eu deixar essa laje muito maior. Mas se você já estiver em etapas avançadas do seu projeto, aí você já tem que pensar no método construtivo do que está acontecendo aqui nesse meio. Então vou clicar nessa laje de cima, clicar no vértice e usando essa última opção aqui da nossa paleta flutuante, eu vou aumentar a espessura até chegar aqui embaixo. E olha só que legal que ficou o nosso bowl, né? Só para finalizar esse exercício eu quero te mostrar uma outra coisa. Voltando aqui para a planta, eu também poderia fazer o oposto do nosso bowl. Eu poderia de novo pegar aqui uma ferramenta Spline, por exemplo, e eu vou passar aqui uma nova forma geométrica no nosso projeto. Vou clicando para criar todo um perímetro. E voltei para o mesmo lugar. Então agora, ao invés de fazer um furo no chão, eu vou fazer uma rampa maior. O sistema é bem parecido, tá? Então, de novo, eu vou captar o parâmetro com o Alt aqui da nossa rampa e com a vara mágica, que é a tecla espaço, eu vou aproximar dessa forma geométrica. Só que olha só o que está acontecendo aqui. Antes de clicar, tá vendo que essa geometria está indo para dentro? Eu quero que ela vá para fora, tá? Eu tô com a barra de espaço habilitada até agora. Como eu quero inverter a linha, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar no P e aí essa parede vai saltar para o outro lado. E aí eu posso clicar novamente. Vamos de novo captar o parâmetro aqui dessa laje. Vamos passar aqui nesse segundo projeto. Vamos ver como é que ficou aqui no 3D. Então ele está ficando assim, ó. A gente já tem o piso e a gente tem a rampa acontecendo aqui do lado. Voltei aqui para a nossa planta. Captei o parâmetro com um Alt aqui dessa laje. E com a vara mágica, que é a tecla espaço, vou clicar nessa geometria interna. Então olha só agora o que eu vou fazer. Com o Tab eu vou buscar essa laje que a gente acabou de criar. Vou dar um Ctrl 9. O Ctrl 9 ou Command 9 é o atalho de elevar. Vou jogar aqui uns 2 metros para cima. Vamos de novo aqui para o 3D, ó. E aí olha só que legal que a gente acabou de fazer. A gente tem um platô nessa área superior. O piso está aqui embaixo. E a gente tem uma rampa percorrendo todo o perímetro dessa geometria. Bem legal, né? Voltando aqui para a planta, o ideal, claro, é que eu apague as geometrias 2D das splines que a gente tinha desenvolvido. Justamente para elas não aparecerem na impressão. Então aqui do lado com a ferramenta de spline, eu posso dar um Ctrl A ou Command A para selecionar todas as splines desse pavimento que eu tô e dessa forma eu vou deletar. Então agora a gente vai para um próximo exercício. Bom, agora a gente vai desenvolver juntos um exercício bem simples. Eu quero te mostrar como que a gente pode desenvolver 4 rampas e uma área mais elevada. Isso serviria para qualquer tipo de rampa reta de uma pista de skate. E como eu já falei antes, existem diversas formas de fazer. Eu poderia usar para isso a ferramenta de cobertura, eu poderia desenvolver um perfil complexo triangular, usar com a ferramenta de parede e passar em toda a volta. Mas nesse exercício eu quero te mostrar basicamente 2 ferramentas, a ferramenta de Morph e a ferramenta de terreno nesse caso. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui na aba de modelagem e eu vou pegar a ferramenta de Morph. Então com o método de geometria quadrado, eu vou clicar num vértice qualquer e vou abrir uma distância, por exemplo, de 7 tab 7, Enter. Perfeito, então é isso aqui que eu quero, bem simples. Aqui no 3D a gente consegue ver que é simplesmente um plano, né? Vou selecionar essa geometria e vou clicar no vértice dela. E aí quando surgir a paleta flutuante, eu vou usar essa opção aqui, ó, de afastar todas as arestas. É como se a gente estivesse dando um offset para dentro. E eu vou manter habilitado o Ctrl no Windows ou o Alt no Mac. Dessa forma surgiu um maisinho aqui, é como se eu estivesse dando realmente um offset para dentro. Ou seja, eu estou duplicando as nossas arestas. Eu vou colocar aqui uma rampa de 2 metros de comprimento. Perfeito, então tá vendo que surgiu aqui dentro todas essas linhas? Eu vou elevar essa área. Então para isso eu vou ter que trocar a nossa setinha.
Ao invés de trabalhar com a setinha preta que está aqui em cima, eu vou clicar e usar a opção da setinha branca. A setinha branca serve para facilitar a seleção dos subelementos das morphs, ou seja, os pontos, os vértices e as arestas. Então eu vou clicar aqui nessa aresta interna e com o Ctrl D ou Command D, vou clicar e vou puxar para cima, olha só que legal. Então eu quero inserir uma altura de 1,5 m, por exemplo. Então pronto, simples assim, a gente já tem aqui o nosso elemento modelado. Só não posso esquecer de voltar aqui para a nossa setinha preta, tá? Voltando aqui para a planta, a gente já vai ver que surgem aqui as nossas arestas. Só que tem uma coisa importante aqui. Se eu entrar aqui no meu 3D e visualizar toda a área inferior aqui da nossa morph, a gente vai ver que ela tá vazia, tá vendo? Ou seja, esses elementos são simplesmente faces, a gente não tem um preenchimento interno. Então, claro, tudo depende da estrutura que vai estar acontecendo aqui. Mas se eu quisesse um preenchimento interno para essa geometria, eu teria que usar a ferramenta de terreno. Então vamos lá agora. Então voltando aqui para a nossa planta, selecionei a ferramenta de malha, método de geometria retangular, vou clicar e afastar aqui 7, Tab 7 novamente, Enter. E agora eu vou usar uma polilinha para a gente criar todo esse trecho. Então vamos juntos, ó. Documentação, selecionei a ferramenta de polilinha e eu vou fazer um perímetro aqui com o método de geometria retangular. Cliquei novamente. Para selecionar a polilinha eu poderia vir aqui do lado em polilinha Ctrl A, ou eu poderia também parar o mouse aqui em cima e com o Tab ir pulando entre a polilinha e a malha. Então nesse caso selecionei a polilinha, cliquei no vértice e usei a opção de afastar arestas, jogando agora aqui para dentro a medida de 2 metros. Agora, caso você não conheça a ferramenta de terreno do ArchiCAD, agora a gente precisa vincular essa polilinha no nosso terreno. Então, selecionei o terreno, selecionei a ferramenta terreno, que é a ferramenta de malha, e a vara mágica, que é a tecla espaço. Cliquei nela e agora eu vou adicionar novos pontos. Dei um OK. E dessa forma, esses pontos já foram vinculados ao nosso terreno. Como eu não preciso mais das polilinhas, de novo eu poderia selecionar a ferramenta de polilinha, Ctrl A, ou clicar por cima, sem problema nenhum, e deletar. Agora, como a gente quer elevar todos esses pontos aqui, eu vou selecionar o nosso terreno, vou clicar no vértice, e agora a gente vai clicar nesse Z que está aqui, ó, para a gente elevar esses pontos. Eu vou colocar aqui a altura de 1,50 m e, importante, eu preciso aplicar a todos. Esse aplicar a todos significa que ele vai aplicar em todos esses 4 pontos. Dei um OK. E aí dessa forma, olha só que legal, surgem as nossas linhas. Isso significa que esse platô aqui agora foi elevado. Vamos ver como é que fica aqui no 3D. Então olha só que legal, diferente da nossa morph, agora a gente tem um terreno. Como a gente tem uma espessura muito alta aqui, eu também posso entrar nas definições e eu vou deixar essa espessura agora zerada. Dessa forma, olha só, agora ele começa aqui no 0 mesmo. Só que aqui no 3D estão faltando as nossas arestas. E por que isso está acontecendo? Vamos voltar aqui nas definições, ó, a gente precisa colocar todas as arestas acentuadas. E eu já vou aproveitar também e colocar o mesmo material de construção que a gente usou na aula anterior, que é o material de construção de concreto. Vou tirar a sobreposição de superfícies para ela ficar correta e vamos dar um OK. Pronto, olha só que legal que ficou. E voltando aqui para a nossa planta, claro, eu deveria tirar essa trama de superfície aplicada no nosso terreno. Então, de novo, dentro das definições, eu vou escolher a opção, por exemplo, de trama de superfície vazia. E vou dar um OK. Então, resumidamente, qual que é a diferença entre desenvolver esse tipo de rampa de pista de skate com a ferramenta de morph e com a ferramenta de terreno? A ferramenta de morph, ela tende a ser sempre vazia, sempre vazada, enquanto que a ferramenta de terreno é sempre cheia, sempre sólida. Bora pro próximo exercício? Bom, nesse exercício a gente vai desenvolver juntos um dos equipamentos mais clássicos de uma pista de skate, que é um half ou um mini ramp. O que diferencia um do outro é o tamanho dele, mas o processo de desenvolvimento é exatamente o mesmo. Então vamos lá, a gente vai começar desenvolvendo um perfil complexo. Então vamos juntos aqui em opções, perfis complexos, gestor de perfil. E eu vou criar um novo perfil complexo com o nome de half ou mini ramp. E aqui dentro do nosso gestor eu vou começar desenvolvendo uma linha. Então cliquei nesse vértice, joguei para cima com a medida de 1,80 m de altura. Beleza, agora aqui na área superior eu vou desenvolver o nosso platô da área superior, que eu vou colocar 1,5 m de medida.
Selecionar essa linha, vou arrastar uma cópia dela aqui para o lado direito e vou rotacionar uma cópia dela aqui pelo vértice inferior, cliquei e posicionei aqui para baixo. Posso fazer mais uma linha aqui nesse trecho, que é o trecho da nossa rampa, e da mesma forma que a gente já fez nos outros exercícios, eu vou clicar na aresta e usar a opção de boleado a partir da nossa tangente. Vou posicionar aqui para baixo. Vou selecionar essa linha, vou arrastar uma cópia dela aqui para baixo também, com a medida do fundo, da espessura do nosso mini ramp, por exemplo, 20 centímetros. Vou selecionar essa linha do fundo, vou selecionar essa outra e vou interceptar as duas. Essas duas linhas eu não preciso mais delas, posso apagar. E o ideal é sempre você posicionar esse ponto aqui na base do seu perfil. Então por isso que eu vou selecionar todos esses elementos e vou arrastar aqui para cima, posicionando no ponto. E agora aqui do lado direito eu vou espelhar uma cópia, Ctrl M, Ctrl ou Command M mais um Alt. Cliquei nesse vértice da direita e posicionei aqui para o lado direito. E aí, claro, eu tenho que arrastar uma medida. Ctrl D ou Command D, joguei aqui para o lado, por exemplo, 3 metros de dimensão. Vou fazer um fechamento aqui da nossa área de piso, mais uma linha de um lado e do outro. E essa linha aqui do lado direito, posso deletar. Eu vou juntar essa linha com essa, vou interceptar também. Pronto, então dessa forma a gente já tem o perímetro da nossa geometria, da mesma forma que a gente tinha feito em outros exercícios. Selecionei a ferramenta trama, vou colocar o material de construção que eu quero trabalhar, no nosso caso é o material de construção de concreto, vara mágica que é a tecla espaço, cliquei dentro dessa geometria. Léo, eu tenho que usar com a ferramenta de parede ou de viga? Tanto faz nesse caso, tá? Justamente porque a gente não tem segmentos. Se eu precisasse de segmentos, eu teria que usar a ferramenta de viga. Como nós não temos, eu posso usar a parede ou viga. Tanto faz, tá bom? Nesse caso eu vou usar com parede mesmo, vou salvar. Então pronto, simples assim. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Aba de modelagem, ferramenta de parede, cliquei 2 vezes. Vou escolher um perfil complexo e vou escolher o perfil de mini ramp. A base está no 0 mesmo. E aqui na nossa planta e corte também, como a gente quer representar sempre em vista, eu também de novo vou forçar aqui a representação de tudo em vista. Apenas no piso de origem, vou dar um OK e vou posicionar aqui no nosso projeto. Cliquei no vértice, puxei para frente e coloquei a medida de 5 metros de comprimento. E olha só que legal, vamos ver aqui no 3D. Então pronto, dessa forma a gente já tem um half, já tem um mini ramp aqui no nosso projeto. Bem legal, né? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like, ele é super importante para a divulgação aqui do nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais no ArchiCAD junto conosco, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links dos nossos cursos, caso seja do seu interesse. Vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, beleza? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.